Pessoal, será que realmente é verdade? Será que no final de One Piece, quem vai ficar com o Luffy é a Nami? Bora analisar as últimas informações vazadas. Fala galera, beleza? Cássio na área, pessoal. Após a última divulgação, o último capítulo de One Piece, do mangá no caso, o 1084, a capa e contracapa trouxeram uma bomba. Mas que bomba é essa? Na capa temos o Luffy com uma coroa e uma caveira escrito King, ficando rei dos piratas. E na contracapa, no SBS, temos a Nami com uma camiseta dando uma bombada ali e escrito Queen. Opa, King e Queen, ou seja, o rei e a rainha, com relação indicando aí um Lunami no futuro, uma coisa que várias pessoas da comunidade de One Piece já vem teorizando, já vem brigando. Uns querem o Luffy com a Hancock, outros querem o Luffy sozinho, outros o Luffy com a Nami, e até hoje isso não chegou num consenso, mas parece que o Oda pode estar dando algum indício. E aí eu te pergunto, Lunami, será que é viável? Será que realmente pode existir? Pode acontecer? Então eu vou mostrar para vocês alguns indícios que apontam, que geralmente reforçam que isso realmente pode acontecer no final de One Piece. Então, bora! Pessoal, quando se trata de Luffy e Nami, a briga realmente vai mais fundo. Como eu disse, muitos querem o Luffy com a Hancock, outros com a Nami, outros até mesmo sozinho. Mas sabemos que o verdadeiro amor do Luffy geralmente é por carne. Mas será possível que realmente existe uma ligação entre Luffy e Nami, e no final de One Piece, até mesmo um pouco antes, pode ser explorado? A resposta, no meu ponto de vista, é sim. Várias vezes no anime a gente já viu a Nami demonstrando um certo sentimento pelo Luffy em certas situações. Situações essas que a Robin não faz, nenhum outro personagem feminino faz. Muita gente fala, mas a Hancock ela demonstra pro Luffy. A Hancock demonstra, mas o Luffy várias vezes barrou a Hancock, inclusive rejeitou ela várias vezes. É praticamente ali um amor unilateral da Hancock e do Luffy. O amor dela por ele, mas não dele por ela. E no da Nami, o assunto pode ser diferente. Por quê? Porque quando o assunto é a Nami, o buraco geralmente é mais embaixo. Quando o Arlong traiu a Nami, ela quase ficou enfiando uma faca no braço ali sem parar, o Luffy pegou o chapéu dele e pôs na cabeça dela. Sendo a Nami a única pessoa que o Luffy deixou usar o chapéu, fora ele. Olha que o chapéu de palha é o símbolo mais valioso para o Luffy, um dos tesouros maiores dele com relação à jornada. E foi entregue pelo próprio Shanks. O Luffy fala, não toque no meu tesouro. E ele justamente pegou esse tesouro e pôs na cabeça da Nami. Outro ponto também é no SBS, numa capa anterior de One Piece, onde vemos o Luffy de novo com uma roupa de rei e a Nami ali do lado com uma roupa de rainha, uma condessa. Mais uma vez indicando uma relação entre os dois. E se você pegar desde o começo de One Piece, quando a Nami tinha aquele visual diferente ainda do atual, se você pegar desde o começo até o atual, vai ver várias vezes o rosto que a Nami fez olhando para o Luffy, indicando um sentimento. E o mais recente, essa imagem aqui, onde o Luffy contou o grande sonho final para todo mundo e a Nami falou, isso é tão você. Mais uma vez indicando a relação. Outro ponto interessante, a Nami é um personagem de One Piece, eu acho que é a única, que consegue ferir o Luffy sem usar hack, ferir o Luffy com os punhos. Geralmente ninguém consegue ferir o Luffy com os punhos, a não ser que use hack ou bata com muita força, porque tecnicamente ele é de borracha, a não ser que use um punho de magma, um punho de gelo, um punho de ferro, um punho de alguma coisa. Mas geralmente a Nami não. Ela bate no Luffy com as mãos limpas e praticamente espanca ele, mostrando uma ligação de homem e mulher ali, aonde a mulher manda no homem, tecnicamente, a esposa manda no marido. Várias vezes vemos a Nami mandando no Luffy, controlando ele. Inclusive, depois na saída de Wano, a gente viu que a Nami deu uma espancada no Luffy, uma chamada de atenção do Jinbe, que queria aliviar a tensão por cima do Luffy. Então, se pararmos só pensar por esses pontos, toda vez o Oda vem dando um indício aqui, outro ali, de Luffy e Nami ser real. Inclusive, quando a Nami teve quase a cabeça esmagada pelo golpe da Uchi, ela, mesmo o Usopp falando para ela dizer o contrário, ela disse não, o Luffy vai ser o rei dos piratas mesmo chorando, prestes a levar uma cabeçada da Uchi. Então, se pegaram todos esses pontos, mais a capa e a contra-capa que acabaram de sair,
indicando King e Queen, podemos deduzir que realmente pode no futuro existir algo entre o Luffy e a Nami. Eu sei que muitos vão dizer, mas o Sanji também apareceu numa contracapa escrito King. Primeiro, vamos dizer que o Sanji apareceu sozinho numa capa, uma contracapa no caso, escrito King. Porém, não tinha ninguém na mesma capa escrito Queen. Já o Luffy e a Nami foi na mesma contracapa e capa. O Luffy na capa e a Nami na contracapa. Apareceu King e Queen no mesmo volume, o 1084. Ou seja, não foi em volumes diferentes. No mesmo volume, o Luffy com a palavra King e a Nami com a palavra Queen. No mesmo volume. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que o do Sanji é outro ponto que o Oda quis mostrar. Se você pegar o livro que o Sanji está lendo, olhar aqui de lado, ou olhar aqui, o título do livro, vai estar escrito Cock King. Não é cooking, como alguns pensam que é cozinhando. É um trocadilho, é cooking. E no caso, cock é color of conqueror, que no caso é a cor do conquistador. E King é rei, indicando o hack do rei do Sanji. Ou seja, essa imagem do Sanji não tem nada a ver com a Nami, e sim que o Sanji no futuro pode ter hack do rei. Esse é o ponto chave que vocês têm que entender aqui. E outro ponto interessante, em uma entrevista o Oda respondeu uma pergunta. O leitor fez a seguinte pergunta para o Oda: eu tenho uma pergunta para o Sanji. Por que ele chama a Nami, que é a mais nova, de San, e a Robin, que é a mais velha, de Chan? Não deveria ser o contrário? Parece que o Sanji-kun ele não trata a Robin com devido respeito. E aí o Oda respondeu o seguinte: sim, verdade. Por que ele faz isso? Eu acho que ele faz isso porque a Nami tem uma natureza de rainha. Então o Sanji faz isso meio que por brincadeira, de livre e espontânea vontade. Então a Nami ela tem uma natureza de rainha, ou seja, uma pergunta que o Oden respondeu. E agora ele lançou uma imagem da Nami escrito Queen, enquanto o Luffy é King, e no caso é rei. Então sim, pessoal, existe uma grande chance de no final de One Piece a Nami e o Luffy ficarem juntos, sempre que o Oda também trata esses detalhes. Por mais que One Piece seja um anime shonen, um pouco de romance ele não prejudica ninguém e aumenta o hype na comunidade do anime, beleza? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Lembrando que amanhã teremos análise do capítulo 1084 de One Piece, que já saiu. Temos informações sobre o Rei Cobra, o que aconteceu com ele, com relação a Insama, Lily também, que é a mãe da Vivi, e muito mais. Então deixe para amanhã que vamos fazer uma análise interessante do 1084. Falou, fui, galera!